encostar o vidro, está um pouco quente, mas pelo barulho aí, né? Hoje está desde a tarde, de repente vai atrapalhar menos aí. Salmo de número 73. Eu quero ler todo o salmo. Quem quiser ficar em pé, fique à vontade. Tem irmãos que gostam de ficar em pé na leitura da palavra, tá? De fato, Deus é bom para com Israel, para com os que têm o coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava, ou tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo do que fazemos? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece como a um sonho quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertar, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com os teus conselhos e me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E a quem poderia eu na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Podemos assentar, irmãos. Eu gosto muito desse salmo. Já preguei ele várias vezes aqui na igreja e em outros lugares. Acho que quem anda comigo está cansado de ouvir eu falar nele, né? Mas eu gosto dele porque eu acho que todas as vezes que eu prego esse salmo, eu prego para mim, quando eu me sinto desmotivado ou quando eu me sinto desanimado. Então é um salmo gostoso da gente entender, e eu quero expor o salmo novamente. Se você, à medida que for me ouvindo, o pastor já falou isso, recapitule, tente ver coisas do salmo que talvez eu não consiga mostrar, mas que a graça de Deus possa falar ao seu coração. O salmo é um personagem chamado Asaf, um profissional da área de música, mais ou menos quando ele escreveu o salmo, com os seus 70 a 75 anos de idade, um ancião, né? Ele é um ministro de música, foi nomeado pelo rei Davi e era o principal músico das festas religiosas do país de Israel. Possivelmente isso é ensinado no livro das Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas.
Ele é autor de 11 salmos, os salmos que a gente tem de Davi, de alguns outros, e ele escreveu 11 salmos. Possivelmente criou uma escola de música, um coral, onde treinava os que vinham para aprender música e ministrar e celebrar na casa de Deus. Esse homem, versículo 1, é um homem que tem um coração limpo. É engraçado a gente falar que a gente tem um coração limpo, porque o coração é corrupto, mas a ideia é que esse homem vivia na presença de Deus. Ele diz: eu tenho um coração limpo. Era um homem que tinha atitudes corretas diante de Deus, porque ele diz que me adiantou guardar toda a minha vida. Então ele andava em toda a sua vida com integridade, com testemunho, com alma limpa, com consciência limpa, crendo no Deus que era por ele, que fazia por ele, nos valores de Deus. Mas um dia esse homem fixou os olhos em uma pedra de tropeço, e é assim com a gente também. Nós caminhamos e muitas vezes achamos pedras de tropeços na nossa vida, e quando a gente olha para as pedras de tropeço, a gente vai cair, né? E esse homem então começou a enfrentar uma grande pedra de tropeço, que é o título do salmo que você vê aí. Ele pergunta sobre a prosperidade dos maus. Por que as pessoas más, que não gostam ou não têm temor de Deus, prosperam e tudo dá certo para elas? E por que os crentes, ou os servos, ou os fiéis que te buscam e que te têm temor, sofrem tanto e parece que não há prosperidade para eles? Afinal, deveria ser o contrário. Aqueles que mais te honram deveriam ser mais abençoados, e aqueles que menos gostam de ti deveriam ser disciplinados. Então ele olha para isso e não entende por que as pessoas sem Deus parecem viver bem tranquilas. Este salmo não é uma verdade do coração. Esse salmo é uma verdade de uma alma adoecida, de uma alma que no meio de crise faz uma leitura da vida adoecida. Porque quando você percebe no salmo ele falando dos ímpios, parece que ele está falando de deuses, de gente que não está nem na terra, nunca adoecem, nunca tem angústia, sempre tem prazer. E a gente sabe que não é verdade isso, que mesmo as pessoas que não gostam de Deus passam por tribulações, adoecem, têm angústias e tal. Então a gente percebe que o salmo, ele não está preocupado em falar de uma realidade em detalhes. Ele está falando da maneira que ele está vendo, a leitura que ele está fazendo da situação. Em crise, ele olhou, viu tudo, olhou a vida dele, tudo que ele guardou até aqui, procurando santidade, olhou ao redor e percebeu tantas coisas distantes, e ele está dizendo: meu Deus, não vale a pena ser cristão. É essa a conclusão que ele chega. E aí, perto de morrer, ou próximo, a vontade que lhe dá é de chutar o balde, se a gente pudesse dizer assim, pendurar as chuteiras e dizer: que me adiantou ficar na igreja servindo a Deus, vivendo Deus, me proibindo de estar em coisas do mundo e fazendo coisas do mundo, e eu me guardei para Deus, e no entanto aqui estou entristecido, amargurado e sem prosperidade, olhando para a minha vida, e minha vida não faz sentido. Essa é a crise dele. Eu não vejo sentido em ter servido a Deus durante anos e anos e anos. Talvez a crise dele é a crise de muitos jovens da igreja e de pessoas da igreja. Que adianta nós ficarmos aqui dentro, ou me guardando para Deus, ao invés de viver a vida e curtindo, e usando uma expressão, soltar a franga, né? Poderia estar soltando a franga e curtindo a vida de tudo que ela puder me dar, extrair dela, sem me preocupar se isso está entristecendo a Deus ou não. Mas ele chega no final da vida dele com essa tristeza no coração. A pergunta que eu faço para a gente começar é: o que isso tem a ver com vocês? Comigo e com o Richard, a gente poderia dizer assim: opa, está na minha área, ministro da palavra, ministro de música, estou me preparando para o seminário, né? Eu terminando agora o seminário,
eu aí há 25 anos na estrada. Aí você pode estar perguntando, o que isso tem a ver comigo? Bom, eu vou partir do princípio da reforma, em que foi resgatado na reforma, que todas as profissões são ministérios de Deus. Todas as profissões. O ministério dele é ministro de música, essa é a profissão dele. Seja você aqui nessa noite pintor, pedreiro, encanador, dona de casa, secretária, vendedor, executivo, professor, você tem a sua profissão, mas a sua profissão é o seu ministério de Deus. Se você tem a profissão estudante, este é o seu ministério, viver Deus lá aonde você estuda, na faculdade ou na escola. Esta é a sua graça, o seu ministério de viver. Se você é dona de casa, é lá dentro da sua casa que você deve fazer do seu serviço o culto para Deus. Todas as profissões são sagradas, todas as profissões são ministérios de Deus, não apenas a carreira cristã que a gente segue. Então, a pergunta que se faz é que toda profissão tem angústia, toda profissão tem seu fantasma, toda profissão tem seus pontos negativos, que a gente desilude e cansa. O que a gente mais vê hoje são pessoas chegando aí nos 40 e alguma coisa, já tentando se reinventar para largar o que faz e tentar uma experiência nova profissional, porque já não aguenta mais os fantasmas das profissões que lhe vêm. Então, em todas as faixas etárias, nós experimentamos angústia, desprazer, cansaço, crise. Chega uma hora que a gente avalia, para que trabalhar tanto e não ter nada, ou quase nada, né? Para que no Brasil a gente tentar se aposentar a vida toda, e você chegando aí aos 70, 78, 75, começar a aposentar? Se um político, um senador, aposenta com 6 meses de ministério, ou menos ou mais, então você começa a questionar muitas coisas. E o que acontece? Angústias do inferno, lascos de morte, desânimo vem sobre nós. Nós começamos a ficar desanimados com a vida, desanimados com a igreja, desanimados com a profissão, e a gente levanta para ganhar o pão empurrado, porque tem que pôr comida dentro de casa. Quando a gente está nessa crise, lá vai eu de novo para o trabalho que eu tenho que fazer. E você se sente acorrentado nessas coisas. Bom, então eu queria definir o que é motivação, porque eu quero falar sobre vencendo a desmotivação. Então eu preciso entender o que é motivação, certo? A motivação é energia. Motivação é aquela disposição que a gente tem para viver e para fazer as coisas. É a confiança que gera a capacidade. Eu confio no que eu faço, eu gosto do que eu faço. É a tenacidade ou a concentração. Eu sou focado no que eu faço, porque eu gosto daquilo, eu tenho isso. É o entusiasmo, ter prazer para viver, estar tão motivado para viver a vida e cultuar a Deus no ministério das minhas profissões. É a resistência para vencer os fantasmas da vida, quando a gente se sente angustiado, desanimado e com vontade de chutar o pé no balde, né? Você tem que ter resistência, porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, ou quem pôs a mão no arado não olha mais para trás. Então nós temos que olhar sempre para frente, vencendo as crises que vêm e as angústias. Eu sei que nem sempre o que me desanima é o que te desanima. Eu sei que nem sempre o que me motiva é o que te motiva. Então há várias causas de motivação e várias causas de desmotivação. Talvez a gente tenha aqui hoje pessoas desanimadas, não apenas com a sua profissão, desanimadas com o seu casamento, desanimadas com a sua casa, desanimadas com situações de doença, desanimadas com o Brasil, desanimadas com a perspectiva de vida. Então vamos tentar pegar alguns princípios. Eu quero, dentro do Salmo, colocar 4 causas que traz desmotivação. Vou citar, se der tempo a gente vai trabalhando. 4 causas e 3 saídas para a gente vencer a desmotivação. O que causa o desânimo, a desmotivação
na nossa vida. Versículo 3, diz o salmista: pois eu invejava os arrogantes. Eu invejava. Por que ele invejava? Porque ele começou a comparar. Primeira causa da desmotivação é a comparação. Quando nós começamos a comparar as coisas, ao invés de olharmos para o que Deus nos deu, para aquilo que Ele tem nos abençoado, nós olhamos para fora, para o que as pessoas têm ou experimentam mais. Então a gente vai comparando o que temos aqui, irmãos, tá? Vamos tentar focar aqui, né? Então nós começamos a comparar e perceber coisas que não temos e que gostaríamos de ter. Olha o que ele diz aqui no Salmo. Ele está vendo os desvios de caráter. Versículo 4 a 12 vai trazer todos os desvios de caráter: violência, orgulho, malícia, isso. Mas ele diz no final: que vida boa que eles levam, né? Você já se pegou dentro da igreja invejando quem está fora da igreja? Você já se pegou comparando a sua vida de santidade? Como alguém um dia me parou, eu não era pastor ainda, mas sabia que eu era cristão, e ele disse para mim assim: me responde uma coisa, qual a graça de trabalhar a semana inteira e aos finais de semana ir para a igreja cultuar a Deus com a Bíblia debaixo do braço e voltar para o trabalho na semana que vem? Você não curte a tua vida. Depois eu fiquei parando e pensando naquela palavra, e ele ia para clube, para isso, para aquilo, mas eu curtia a minha vida, ele que não conhecia. Mas eu fiquei pensando, e às vezes na crise, na angústia, a gente começa a parar e perguntar: parece que eu estou fazendo uma coisa sem prazer, sem alegria, e eu comparo então com a vida dos outros. Então a grama do vizinho é a mais verde. Tem até um livro que chama assim, O Mito da Grama Verde, ok? Porque você olha para um casal dentro da igreja e você diz: nossa, aquele casal é top. Como aquele casal é legal. Se eu, mas a minha esposa conseguíssemos ser daquele jeito, seria muito bom. Mas você não sabe a vida do casal. O que se pode conhecer, você admira, você inveja. Porque o que é inveja? Inveja é admiração invertida. Quando eu admiro uma pessoa, eu prezo para aquela pessoa, Deus abençoe, aquela pessoa tem qualidades. Mas quando eu desejo aquilo que ela tem, a minha admiração se inverteu. Ela passa a ser um desejo admirado de inveja por alguém, que eu quero aquilo. Então você começa a comparar a casa que a pessoa tem, a bênção que a pessoa tem, o carro que a pessoa tem, os filhos que ela tem, e você vai se comparando com pessoas que não tem nada a ver. A bênção dele é para ele, o jeito de viver é para ele, o que é teu, Deus está guardado para ti. Mas quando você começa a comparar, e até mesmo dentro da igreja, ministério de louvor, ministérios, você começa a comparar o que você faz e o que o outro faz. E sempre o que o outro faz parece que é melhor que você faz. E isso vai causando sempre esse desânimo, essa tristeza. Por quê? Porque a nossa vida, quando no princípio de comparação, a gente passa a ter a vida baseada na vida dos outros. Parece que é a vida dos outros que nos interessa, e a nossa não tem graça. Então o salmista começou a fazer isto. Ele começou a olhar para fora, e toda a vida de santidade que ele viveu não valia mais a pena. E ele foi se desanimando. Não é assim? Você está no seu trabalho, tem uma pessoa lá, ou o seu patrão, você vê a vida folgada que ele tem, você vê o dinheiro que ele tem, você vê as coisas que tem, você está ali ralando e não tem mais nada. De repente não dá uma admiração invertida. Por exemplo, alguém tirou férias, viaja, está curtindo, você aqui ralando, trabalhando há anos, não tira férias, porque vende as férias para pagar alguns compromissos. Aí a pessoa vem compartilhar com você como foi bom o passeio dela. Você fica meio irritado, porque você está com admiração invertida, uma inveja. Como eu queria estar lá, mas que essa pessoa não merece. Olha o que eu tenho feito para Deus. E aí a gente vai caindo em erros que vai trazendo desânimo para a nossa vida. Segunda causa porque ele se desmotivou, verso 13 a 14, ele diz assim, acompanhe a sua Bíblia:
Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e vivi na inocência, pois eu sou afligido todo dia, cada manhã castigado. Só de pensar em falar algumas coisas, eu já me sinto um traidor. Ou autopiedade. Ele começa a viver num momento de autopiedade. O que é piedade? Deixe-me ler para os irmãos. Piedade é uma das emoções mais nobres do ser humano. Ela se identifica na necessidade de amar, curar e dar palavras de força para alguém. Autopiedade é desprezível, reduz o universo a uma ferida pessoal. Tudo é eu, minha dor, minha vida, meu valor, meu fracasso, meu desejo. Você não vê ninguém. Piedade, você vê o outro e ajuda o outro. Autopiedade, você apaga o outro e você só olha para você. O que é compaixão? É a capacidade de entrar na dor do outro, ajudar o outro, é a adrenalina de misericórdia. O que é autocompaixão, que é a mesma coisa de autopiedade? É a enfermidade emocional que te paralisa, que te distancia da realidade e que deixa você usando um narcótico, uma droga. As pessoas que têm autopiedade têm dó de si mesmas, sempre buscando coisas e se vitimizando. O mesmo autor do Salmo 73 é o autor do Salmo 77. Olha algumas expressões que ele disse lá. Ele diz assim: o Senhor rejeita a minha oração para sempre, a sua graça caducou, a sua promessa foi esquecida, a sua bondade o Senhor não tem mais, o Senhor não se importa comigo, ó dia, ó azar, o Senhor não cuida mais de mim. A autopiedade é: eu não tenho tempo para ver a dor do outro, eu não tenho tempo para ver o problema do outro, eu vejo a minha dor, o meu problema, o que eu preciso. E aí a gente se torna uma vida egocêntrica. Todas as vezes que a gente olha sempre para a nossa dor, nós nos desanimamos. Sabe por quê? Porque sempre a nossa dor vai ser maior do que a dor do outro. Sempre. Você não sabe o que eu estou passando. Mas quando a gente começa a compartilhar e conversar com pessoas, você experimenta a dor do outro e você dá uma animada boa. Eu me lembro, eu e a Zenarte tivemos um ministério muitos anos de trabalhar com os mendigos na rua, dando comida para eles, remédio, orando, uma palavra de ânimo. Eu me lembro que todas as vezes que a gente estava desanimado, ou com essa autopiedade, todo mundo tem, né? Tem hora que você está chorando as suas dores, tadinho de você, ninguém se importa. E a gente saía para a rua para cuidar desses mendigos. E quando a gente via a situação das pessoas, a gente voltava todo o céu. Graças a Deus pela minha vida. Então a autopiedade é uma enfermidade que põe desânimo na nossa alma, que tira força da nossa alma e que faz a gente se desanimar. E a gente deveria aprender a lidar com essas questões, né? Terceira causa, verso 15 e 16. Não dá para a gente gastar muito tempo, eu tenho que citar, não tem como sair da desmotivação. Mas terceira causa que nos desanima, versículo 15 e 16. Se eu pensar em falar tais palavras, se eu falar para eles como eu estou me sentindo, se eu vou traduzir o versículo, se eu reunir meus alunos de música e as pessoas que convivem comigo na igreja há 70 anos e dizer para eles que eu estou com vontade de chutar o balde, que eu estou com vontade de desviar, que eu estou com vontade de curtir a vida porque isso aqui não me deu nada, só de pensar em falar isso para eles, eu já me sinto um traidor. Só de pensar. Então eu não posso falar, porque se eu falar isso para eles, o que eles vão pensar de mim? A admiração e o exemplo que eles tinham para mim agora vai me ver água pelo ralo. Eu não vou me sentir nada. Amargura. Ele começa a entrar numa clausura psicológica e emocional, não é? E todas as vezes que a gente vai se fechando para a gente, o mundo vai se fechando, a gente vai sofrendo calado, a gente vai enterrando as coisas, a gente vai acostumando a não contar nada para ninguém, porque não vale a pena contar, e daqui a pouco você está sem força, desanimado, irritado, e você não sabe por quê. Mas por quê? Porque você não tem ninguém para conversar. Você guarda as coisas para você, sofre calado. Eu não posso falar, senão ninguém vai me entender, não é? A gente tem que aprender a fazer uma separação. Quando é uma pessoa que está falando e quando é a dor da alma da pessoa que fala. Irmãos, isso é claro.
pode ser o crente mais fiel. Se ele tiver numa crise, com muito problema, e ele falar algumas asneiras, tem hora no meio da crise, não é ele que está falando, é a dor da alma dele que está vazando para a gente poder ouvi-lo. Só que ao invés de nós ouvirmos, né, nós já calamos a pessoa, faz isso não, para com isso. Não, você tem que ouvir, porque todas as vezes que a gente vive uma vida fechada, psicologicamente ou emocionalmente, com medo de decepcionar pessoas, e a gente não conta o que está passando na nossa alma, com certeza, tenha certeza disso, vai dar errado no final. Você vai encontrar crise de desânimo, dores do corpo, perda de esperança e fé enfraquecida. Precisamos aprender a compartilhar na hora certa, com pessoas certas, sobre aquilo que a gente está passando, para que alguém possa nos dar luz e direção na nossa vida. É para isso que a igreja é bonito, não é? Você tem um casal mais experiente, que viveu uma vida a longo tempo, você tem um casal começando. Esse casal mais experiente pode ajudar o que está começando. Você tem na igreja pessoas que tiveram N experiências. Se você tiver comunhão com as pessoas, você vai entender as experiências de algum. Quando você passar por algo semelhante, você vai até a pessoa, conversar com a pessoa. Porque ela pode te dar uma direção, ela pode te dar uma luz. É para isso que serve a comunhão da igreja. Então ele se fechou, ele diz: como eu posso abrir meu coração para os irmãos da minha igreja e contar para os meus alunos, para os meus filhos na fé, para a gente que eu amo, o que está passando comigo. Se eu contar que eu estou com vontade de ir para o mundo e deixar tudo da igreja, eles vão decepcionar e eu não posso fazer isso, né? Ele vive aprisionado. E aí você vai para a quarta causa, que é a amargura. Versículo 21 e 22, ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se comoveram, deixe-me ler agora em outra tradução. Quando o meu coração se azedou e eu senti as picadas nos meus rins. Já viu quando você sente umas picadas? Uma coisa ruim na época deles, eles não tinham anatomia bem decidida, então os rins eram a parte vital, as entranhas, eles achavam que era por aqui, então tem que proteger. Então você sente aquelas agulhadas. Já percebeu quando a tua alma sente uma agulhada de angústia, de amargura, que dinheiro não tira, que muitas vezes a amizade não tira, que você vem na igreja e sente que veio e voltou do mesmo jeito, você está amargo, está angustiado. A amargura desanima a gente, meus irmãos. A amargura coloca o nosso coração em guerra e a gente fica embrutecido, ignorante, amargo, fechado para tudo. A amargura tira a sensibilidade espiritual. Você não consegue mais ouvir a Deus. Você vai orar e ler a Bíblia como um livro qualquer. A amargura te fecha para a vida, tira o conhecimento adquirido, torna o que você já aprendeu sem valor e relevância. Não é isso que ele está fazendo aqui no Salmo? Ele está dizendo: aqui está um homem limpo de coração, aqui está um homem que lavou as mãos da inocência, aqui está um homem que caminhou com Deus. Aí ele está dizendo: mas o que adiantou tudo isso para mim? Ele está amargo. Então começa a valorizar e ver que os valores dele não fazem mais sentido. A amargura faz a gente olhar para as nossas crenças e olhar para o nosso relacionamento com Deus e dizer: isso não é tão importante. Há coisas mais importantes. A pior coisa é convivermos com alguém amargo. Hebreus 12:15 diz que a amargura é uma raiz que brota no coração e que perturba e contamina todas as pessoas da sua volta. Bom, nós temos aqui em resumo 4 causas que desanimam a nossa vida: comparação, autopiedade, clausura psicológica e emocional e amargura. Pode ter mais, aí talvez você está me ouvindo e vai ter alguma outra coisa na sua mente, mas é isso que o texto traz para a gente ver. De forma rápida, como vencer? Porque desanimado a gente já sabe que está. Agora, como sair disso quando a gente está desanimado da vida? De repente você está aqui no nosso meio com vontade da mesma coisa desse homem: chutar o pé no balde, largar a fé, largar a igreja e ir para o mundo. De repente, você está aqui e não quer nada disso. Você ama esse lugar, você tem carinho por esse lugar, mas você está cansado. Está cansado de orar, está cansado de ler a Bíblia, está começando a questionar: para que serve a oração? Para que serve ler a Bíblia? Para que serve vir à igreja? Como nós dissemos hoje de manhã, né? Eu já pensei muitas vezes nisso, compartilhando com a Zenai, a gente compartilhando. Às vezes, ficar em casa, ligar no YouTube e fazer um culto sozinho, ouvindo hinos e um bom pregador, é melhor do que estar na igreja. Ou a gente nega isso?
melhor. Às vezes parece que cuidar da fé individual é melhor do que ficar sendo membro de uma igreja, tendo aborrecimentos e ter que dar satisfações e coisas. É melhor. Agora, a pergunta é, não é o que é melhor, é o que é correto. O que é correto? As duas coisas são corretas. Você pode ouvir no YouTube, você pode ouvir mensagem, você pode fazer seu culto individual, mas o seu culto individual não está acima do culto coletivo. Se você disser, vou caminhar com Deus sem meus irmãos no culto da igreja, você está andando com uma perna. Isso vai te fazer falta, isso é pecado. Há coisas maravilhosas que acontecem quando a igreja está reunida, que a gente não sabe explicar, mas acontece. E Deus visita a igreja quando ela está reunida. Por exemplo, quando você está abrindo seu coração com alguém que você ama e conversando na igreja, de repente uma graça maravilhosa entra na tua alma e você começa a chorar com essa pessoa. Você não sabe explicar o que é isso, mas é algo que anima teu coração de estar congregando dentro da igreja. Então a igreja foi feita por Deus. Ok, como vencer esse desânimo da nossa vida? Versículo 17, ele está descrevendo tudo. Quando ele chega no 17, ele diz, até que entrei no santuário de Deus e me atinei com o fim deles. Até que entrei. Até o quê? Eu estava assim, mas até tudo isso mudou quando eu entrei no santuário. E a gente entra no santuário para quê? A gente entra no santuário para poder pensar, refletir, adorar, avaliar, ouvir Deus. E aí eu quero dar aos irmãos 3 saídas da desmotivação que estão no texto. Você entra no santuário para praticar a meditação. Sabia quando você vem aqui? Você vem para meditar, você vem para ouvir. E a ideia de santuário aqui não é nem o templo como nós estamos. É a ideia de ter um tempo que você sai e vai criar um tempo de reflexão, um tempo de meditação, que você vai ouvir Deus falar com você. E meditação é o isolamento que a gente precisa. Você já parou para pensar o tanto que o ser humano é ligado com a natureza? Até alguns chamam a natureza de mãe natureza. Parece que quando a gente está na terra, na beira do mato ou alguma coisa, a gente dá uma paz, uma tranquilidade na alma que a gente precisa. Quando você se isola para ouvir Deus falar com você, Deus vai começar a falar o teu coração. E meditação é ter esse tempo. E nesse tempo de meditar, Deus vai dando saídas. Por exemplo, o que ele viu meditando no desânimo? Ele viu, versículo 17, 18, 20, 26 e 27. Ele teve uma visão a longo prazo e não uma visão a curto prazo. Ele diz, olha como eles são, eles escorregam, eles estão em lugares perigosos, eles vão cair, eles estão longe de Deus, eles afastam de Deus, perecem, eles serão destruídos por Deus. Ele tira o olhar dele da prosperidade, da vida tranquila, e olha para o fim, e diz, poxa, mas o fim desse povo é totalmente perdido, eu tenho promessa de um fim melhor. Ele começa a avaliar a sua visão a longo prazo e não a curto prazo. Esse é o problema da nossa atualidade. Nós queremos sempre a curto prazo as coisas, não é? Quando as coisas não vêm, a gente se desespera em ansiedade. A gente tem que aprender a ter uma visão a longo prazo, aquilo que Deus está prometendo para nós e desejando para nós. Quando você está meditando, você começa a ver os resultados e você começa a aprender a ver a perspectiva do futuro, o que é temporal e o que é eterno. Já parou para pensar nisso? O que é temporal e o que é eterno? Às vezes você está desanimado por algo que é temporal, que passa, mas a eternidade coloca no nosso coração um ânimo muito melhor. Quando você compara a vida terrena sem a perspectiva de Deus, você está vivendo o temporal, e o temporal só tem coisas para desanimar a gente. As coisas para animar são muito poucas, mas quando você coloca a eternidade no negócio, começa a nivelar e pensar um pouquinho sobre a eternidade e uma visão a longo prazo, que Deus tem o melhor para a gente, aí você começa a se animar, porque Deus tem a palavra certa para a hora certa. E o presente, preste atenção no que eu vou dizer para você, o presente jamais pode ser avaliado sem a luz da eternidade.
Para que serve o nosso presente? Bom, eu vou olhar na perspectiva eterna. Deus tem um plano para nós. E se nós estamos aqui hoje, vale a pena estar aqui. E se servimos a Deus, estamos cumprindo a sua vontade. Então, se eu olhar a temporalidade, eu vou me desanimar muitas vezes. Mas se eu olhar para a eternidade de Deus, para tudo que Deus tem, a minha vida continua com muita intensidade e qualidade. Porque a eternidade não é só um tempo sem fim, mas é um tempo sem fim com profundidade de qualidade. Coisa gostosa demais na presença de Deus. Uma vida de muita paz e de muitos projetos de Deus. Quando ele medita, então, ele começa a ver a soberania de Deus. E olha o que ele diz no texto: tu os coloca em lugares escorregadios. É o Senhor que está no controle. É o Senhor que está permitindo acontecer. Então, se alguns prosperam, Deus está no controle. Ele permite. Se a gente não prospera, Deus está no controle. E outra coisa, quem te disse que prosperidade é ter dinheiro? Ele está vendo na ótica financeira. Mas às vezes você pega pessoas que têm dinheiro, que não tem nada de prosperidade na vida delas. Prosperidade vai muito mais além do que dinheiro, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva de graça. Então nós precisamos entrar, gastar um tempo com Deus em oração. Quando as coisas estiverem ruins na sua vida, você está muito desanimado, é hora de desligar o celular. Já era antes a hora, mas desligar o celular, fazer um retiro com Deus, nem que seja no teu quarto, orar mais, ler a Bíblia mais e pensar, refletir sobre aquilo que está causando o teu desânimo e olhar e ver na perspectiva de Deus, ver o presente à luz da eternidade, ver uma visão a longo prazo, acima do problema que você está vendo e da situação que você está envolvido, e ver que a mão de Deus está por trás disso, te orientando e te conduzindo. Meditando assim, a gente vai sair do desânimo. Segunda saída do desânimo, versículo 2, 26 e 28, deixe-me ler, ele diz assim: 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou, para que meus passos desviassem. Deus é a fortaleza do meu coração. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, nele ponho o meu refúgio. Bom, vamos lá. Segunda saída para quem está desanimado: ter uma postura firme, ou um posicionamento firme. Precisamos posicionar a nossa vida, gente. Hoje em dia, as pessoas não estão tendo mais um alicerce, e elas não estão tendo mais onde posicionar a sua vida. Nós precisamos de um alicerce. Nós precisamos de alguma coisa que segure a nossa vida. E isso é chamado de posicionamento cristão. Cada um tem que se posicionar. Olha como ele faz, acompanhando comigo. Quase. A gente entra no quase muitas vezes. E isso quer dizer o que para nós? Por que ele não desviou, gente? Preste atenção, ele está dizendo: eu pisei em falso. Eu quase caí. Já pisou em falso alguma vez? Você está andando com uma botina, com o sapato, ela vira num buraco, o pé vira do lado assim. Ele está dizendo: foi por um triz. Mas a minha pergunta é: por que ele não caiu e não desviou? Você vai me dizer: pela graça de Deus. É verdade, tudo é pela graça de Deus. Mas porque ele tinha um depósito a vida inteira que ele havia mantendo cheio. Posicionamento firme é manter o depósito cheio, gente. Paulo, no livro de Efésios, diz que eu vou me preparar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para quando os dias maus vierem, eu estar inabalável, eu estar preparado. Posicionamento é você começar a encher a sua vida. Eu encher minha vida de quê? Dos valores de Deus, daquilo que Deus ensina, do que Deus revela em sua palavra. Encher o meu depósito espiritual, porque é muito difícil procurar a ajuda de Deus quando tudo está perdido, pessoal. Quando não está tendo mais jeito, está tudo destruído, você não sabe nada, e a gente vê pessoas procurando por Deus com uma fome tão grande, não conhece, procura e tem, porque Deus alcança. Mas você que é crente, eu que sou crente, se nós não aproveitarmos a vida da igreja, a liberdade que a igreja tem, a palavra à nossa disposição, e você não se encher disso, quando vier a crise, a angústia do inferno, o desânimo, o mal, dificilmente venceremos. Dificilmente, porque não tem onde recorrer. Você vai querer que Deus faça um milagre? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria
lembrar do que Jesus ensinou, mas para lembrar tem que estar na cabeça, você tem que estudar, você entende? Então você está passando um problema, uma situação terrível no seu trabalho, aí o Espírito Santo ministra na tua vida, e você lembra aquele dia que estava numa oração na igreja, que alguém te entregou uma palavra, ou você lembra da palavra que eu estou pregando hoje, ou você lembra de uma outra frase, ou seja, teu depósito foi sendo cheio. Você vinha na igreja para aprender, você depositava a tua fé, porque o quase, todos nós vamos passar por ele. Quase dei bobeira em minha vida ser ruim. Vai ter um quase para todos nós. E a minha pergunta hoje é se você está no quase. Você está deixando chegar no quase, para depois melhorar a tua vida? Gente, as crises da vida, elas vêm sem menos a gente esperar. De repente está indo tudo bem, o rio está correndo, né? Os projetos estão sendo abençoados, a saúde e os sonhos estão indo. De repente, da noite para o dia, parece que você não tem mais chão. É doença que vem, é problema que vem, é crise que vem, é falta do amor que acabou, é paixão que não tem, e você começa a ficar doido de onde que essas coisas estão vindo, e você começa a entrar num parafuso terrível. Então você precisa ministrar na sua vida. Já chegou ao limite, quase, de nem ter mais vontade de ler a Bíblia? Para que ler a Bíblia? Só dá mais sono? O que ela faz no meu coração? Já chegou no limite de nem ter mais momentos de oração? Ou de nem ter mais vontade de vir para a igreja? Para que ir na igreja? Igreja é lugar de traições, igreja é lugar de decepções, igreja é lugar de cobranças. Para quê? Essa semana estava conversando com alguém, não é da nossa igreja, dizendo isso, né? 2 anos congregando num lugar. Eu perguntei, foi bom? 2 anos de bênção. Um incidente fez a pessoa largar a fé, largar a igreja, largar tudo. E os 2 anos que Deus havia ministrado. Então, nós precisamos aprender a não deixar chegar no quase, ter um posicionamento firme de encher o depósito espiritual. E a gente precisa de ter um mentor. Todo mundo precisa de ter um mentor. Olha o que ele diz então. Ele diz assim: todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão. Tu me guias. Tu me dás conselho. Tu diriges a minha vida. Olha o mentor dele. Deus é meu mentor. O Senhor faz isso por mim. O Senhor caminha a minha vida. O depósito está cheio. Ele sabe quem ele é. O depósito precisa estar cheio, irmãos. Porque na hora da morte, a gente não tem onde muito buscar, não. Se uma enfermidade vier, e na hora do problema maior, você não tem aonde recorrer muito, não. Médico não vai te dar esperança. Aliás, o que o médico faz é não dar esperança. Ele te mostra o problema e diz: olha, pode ser que tenha uma saída. Vamos tentar. Não é? Precisamos de Deus, o depósito cheio. Precisamos de um posicionamento firme para valorizar a obra de Deus. Olha o que ele diz, verso 28. Bom é estar junto de Deus. Bom é estar junto de Deus. Eu tenho um desejo de Deus. Sabe, irmãos, eu nunca precisei, eu digo isso, vou me lembrando, né? Nunca precisei da minha mãe brigar comigo para me vir para a igreja e dizer: você precisa estar na igreja. Nunca precisei, ao contrário. Às vezes ela não me chamava para a escola dominical, eu chorava. Quando eu acordava, vi que perdi o horário. É bom estar na casa de Deus. Sempre fui igrejeiro, sempre gostei de acampamento, sempre gostei de vigília, de estar com o pessoal da igreja, de estar envolvido. Igreja para mim foi muito mais do que estar num domingo ouvindo pregação. Foi estar com os irmãos, foi viver com os irmãos, foi chorar a dor dos irmãos, ajudar os irmãos, ser ajudado pelos irmãos. Igreja para mim é muito família, muito desejo. Então aquilo que é de Deus a gente tem que amar, a gente tem que valorizar, sabe? Igreja para mim sempre foi um lugar onde Deus se manifesta, onde a graça de Deus pode ser vista. Apesar de todos os problemas que a igreja tem. A nossa casa tem problema, imagine a igreja, né? O melhor lugar de se estar é a nossa casa. Pelo menos na minha, eu gosto de estar. E tem problemas. A igreja também tem problemas. Mas precisamos disso aí. Ele está dizendo de boca cheia: bom é estar junto de Deus. Nele ponho a minha confiança. Como é gostoso estar na casa do Altíssimo, né? Valorize a obra de Deus. Quando alguém for dar uma palavra para você, receba, diga, né? Eu quero.
é de Deus, está falando em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra. Quando alguém falar, estou orando por você, muito obrigado, continue, ore mais por mim, eu preciso dessa oração, Deus tem agido na minha vida porque tu está orando, então eu não sabia. Valorize as coisas de Deus, aproveite. Nós estamos numa época de pandemia, que os pastores e pesquisadores de igreja, já está tendo várias palestras, né? A igreja após pandemia, já está vendo a configuração da igreja mudou. A gente não sabe mais se a igreja volta para o jeito que ela era. Pode ser que volte, mas tudo mudou na nossa vida, não é? Até para a sua vida, não sei se é só eu que estou vendo assim, parece que há uma nuvem negra sobre a sociedade. A gente não sabe o que vem, né? Uma pessoa me procurou e falou, estou precisando conversar, eu estou com medo do que vem. Você vai na igreja, aí prega que o anticristo está vindo, que Jesus está vindo, parece que não tem notícias boas, é só contaminação, é só morte, é só isso, é só aquilo. O que a gente faz? O que a gente faz se o depósito estiver vazio? Para onde a gente vai se o depósito estiver vazio? Valorizar a obra de Deus. O depósito precisa estar cheio para estabelecer limites. Olha o que ele diz, versículo 26: Deus é a fortaleza do meu coração. Irmãos, o que é uma fortaleza? Os irmãos já pesquisaram para ver uma fortaleza? O pessoal diz que uma fortaleza passa várias carruagens, uma do lado da outra, dá para andar em cima dela, que é as antigas, né? Fortaleza é uma proteção. Na época da Bíblia, as cidades históricas, antigas, elas faziam as suas fortalezas, cercava todinha, tinha um portão para entrar na cidade, tinha um limite, você tinha que se identificar. Hoje a gente tem, como é que a gente chama, Vilmaras? Fronteiras, tá? Vigiar as fronteiras, posto policial, ainda não funciona com tanta rigidez, é uma fronteira, mas na época da Bíblia tinha a fortaleza, para você entrar na cidade, o portão tinha que ser aberto, ou você tinha que destruir a fortaleza. E ele está dizendo o quê? Deus é a fortaleza da minha vida, ou Deus é o limite da minha vida. Sabe por que às vezes a gente cai fácil, ou no quase? É porque a gente anda muito sem limites. Tudo pode, qualquer lugar serve, qualquer amizade ajuda, toda leitura pode. E aí você vai abrindo, não vai tendo fortaleza ao teu redor, a vida vai ficando muito aberta, os valores vão ficando muito negociáveis, sabe? Tudo pode ser feito. A gente começa a olhar e ver as coisas assim, isso aconteceu, não é normal, acontece mesmo, e você vai criando brechas na fortaleza da tua vida vai ficando sem limites, aberta, tudo entra, tudo chega. Daqui a pouco você não tem mais força, você não pôs limites na tua vida, até mesmo quem anda com a gente, com pessoas ao nosso redor. Coloque limites na sua vida. Depósito cheio é para dizer, eu sei aonde ando, eu sei com quem ando, eu sei o que converso, eu sei os lugares que frequento, e eu sei a quem exerce influência na minha vida, eu sei as músicas que ouço. Eu coloco limites naquilo na minha vida, porque a incredulidade, a tristeza, o desânimo, ela penetra tão fácil como uma poeira. Vai entrando através de uma música, através de uma amiga chegada, através de piadas, através disso. A hora que você vê, você está longe. E aí você vai falar, nossa, eu estou no quase abandonando a fé, porque deixou-se levar por muitas coisas. Em último lugar, se a gente precisa encher o depósito, se a gente precisa praticar meditação, a gente precisa aprender a professar a nossa fé. Olha o que diz o versículo 22 a 28, eu não vou ler, mas eu vou expressar ele. O que é professar a nossa fé? Bom, quando a gente diz professar a fé, a gente está pensando em quem vai ouvir a gente, não é? Se eu for batizar você, eu vou perguntar por que você quer ser batizado. E você vai dar seu testemunho para os outros, não é isso? Os outros vão ter que ouvir. A gente fala assim, lá na faculdade, na tua escola, professa a tua fé. Deixe os outros saber que você é cristão. Então professar tem muito a ver, eu vou pregar para os outros, não é isso?
mas eu queria abordar num ângulo diferente. Professar a fé é eu dizer para mim mesmo naquilo que eu acredito, mesmo quando eu estiver em dúvidas naquilo que eu acredito. Sendo tentado, angústia, é isso que ele faz. Ele começa o salmo dizendo: quanto a mim, quase os meus pés foram embora. Por quê? Porque minha vida não presta. Vou dizer numa linguagem, né? Minha vida não presta. Tudo que eu achava que prestava, e gastei a vida toda, minha juventude dentro da igreja, eu agora chego nos meus 75 anos e eu estou olhando perdido a minha vida. Porque aqueles que não valorizaram nada que eu valorizei são mais felizes do que eu sou. Então a minha vida não presta. Estou desanimado, angustiado. Não é isso? Ele está vivendo uma crise que todos nós vivemos. Mas como ele termina? Fazendo uma profissão de fé. E olha a profissão de fé dele. Ele diz assim, vamos acompanhar comigo aí. Dentro do salmo: Deus é Senhor soberano. Ele coloca os ímpios no lugar escorregadios. Deus é o Deus de providência, versículo 23 e 24. Deus pune os infiéis no dia do julgamento, versículo 27. Deus é companheiro, guia certo, proteção sempre, versículo 23 e 24. Deus é minha esperança, minha segurança, me recebes na glória, lugar certo, chegada certa, versículo 24. A incapacidade do ser humano de conhecer alguma coisa se Deus não ministrar, versículo 17. Versículo 22, Deus é aquele que quebra o coração endurecido. Versículo 20, temporalidade na eternidade, temporalidade e eternidade na balança, a eternidade ganhou, a eternidade vale mais. Que Deus é bom com os justos, mesmo que eles são assolados pelo sofrimento e pela angústia. Que Deus é mais importante do que a nossa crise, a nossa doença. Versículo 26. O que ele está fazendo? Ele está pregando para ele mesmo. Bom estar, graças a Deus que eu não escorreguei, graças a Deus que eu não fui embora, porque Deus está comigo, Ele é minha segurança, Ele é meu castelo forte. Salmo 42, versículo 5 e 11, o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que é professar a fé? É você repetir para você mesmo aquilo que você acredita a respeito de Deus. E você dizer: Deus, eu creio na oração. Senhor, mas eu não estou sentindo nada quando eu oro. Eu nem estou com vontade de orar mais, mas eu creio na oração. Porque a oração é o meio de falar com o Senhor. A oração é o meio que o Senhor me cura, que o Senhor me visita. Deus, eu estou desanimado na vida da igreja, mas a igreja é teu corpo, é lugar que o Senhor escolheu. O Senhor salvou gente, pôs junto comigo para me abençoar, para me animar, para a gente caminhar junto. Eu professo isso para mim, apesar da minha doença, apesar do meu sofrimento, apesar da minha enfermidade emocional, eu fecho com a tua palavra. Tu és bom para comigo. Sempre. Isso é professar a fé. Isso é dizer: a minha fé tem mais importância. O Salmo 77 que ele escreve, ele está dizendo que Deus é caduco, ele está dizendo que Deus é velho, fez um monte de coisa, ele está falando um monte de coisa, mas quando chega no verso 10, ele diz assim no verso 10: isso é a minha aflição, ela mudou o rosto que eu tinha de Deus. Entende? Professar a fé é pregar para você mesmo quando você está desanimado. Por isso que eu gosto de pregar esse salmo, porque quando eu estou desanimado eu prego esse salmo. Eu gosto de olhar para ele. Eu não estou tão desanimado, mas eu gosto de olhar para ele. Eu gosto de dizer: poxa, é bom demais viver a minha vida até aqui, desde que minha mãe e meu pai me ensinaram, e olhar para trás e dizer: se fosse para viver, viveria novamente tudo o que eles me ensinaram. Professo novamente os valores que aprendi: a eternidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Sou salvo pela graça de Deus, Ele me acompanha, Ele tem um lugar seguro. Demais, que mais poderia eu ter lá no céu se não fosse a presença do Senhor? E aí eu gosto mais do versículo que ele fecha o salmo. Olha como ele diz: quem tenho eu na terra onde eu possa ter o meu prazer? Que coisa boa, alguém que começa tão triste e angustiado, terminar dizendo: como é maravilhoso ter alguém que eu possa ter o meu prazer. Nada na terra supera o meu prazer em Deus. Olha só como ele termina. Prega para a sua alma quando você estiver desanimado,
Quando você estiver com vontade de fazer um monte de besteira, fique em pé no lugar sozinho. E aí você diz assim, se for o João: ô João, por que você está desse jeito, cara? Em nome de Jesus, rapaz, criativo. Olha o que Deus tem para ti. Corrige você mesmo e prega para você mesmo. Deus tem plano para ti. Você está com vontade de abandonar? Olha o que Deus tem feito para ti, rapaz. Toma jeito. Por que você está abatido desse jeito? Olha a eternidade. Deus tem plano e futuro para ti. Prega para você. E você vai ver que você vai vencer o desânimo. Só que a gente faz o contrário. A gente prega para a gente mesmo. Mas a gente prega quando está desanimado. Quando a gente está desanimado, o que a gente fala? O que a gente fala quando você está desanimado? Pô, caramba de vida. Troço de vida. Também nada dá certo. É isso. Olha o fulano. A gente não vai naquele jeito. E começa a pregar para a gente mesmo com desânimo. Aí o desânimo vai tomar conta, vai te devorar como um leão. Mas prega para você mesmo quem você é em Deus, os valores de Deus, o prazer de Deus, o conselho de Deus, a graça de Deus. E eu termino fechando dizendo: estas são, se você quiser vencer o desânimo, entender as causas do desânimo: comparação, autopiedade, clausura psicológica e emocional e amargura. Precisamos abandonar isso. E precisamos adotar as saídas. Quais são elas? Praticar meditação. Para quê? Para ver o que é temporal, o que é eterno, para ver a visão a longo prazo e para ver a soberania de Deus controlando todas as coisas. Precisamos ter uma postura firme. Para quê? Para encher o depósito, para valorizar a obra de Deus e para colocar limites, cerca na nossa vida espiritual e dentro da nossa casa. Precisamos praticar, professar aquilo que a gente pratica. E ele termina dizendo, versículo 28: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Não é teu, é meu. Se é teu, o problema é teu, mas ele é meu. Eu sei quem é meu Deus. E eu vou dizer sempre: ele é meu, ele não é nosso. Ele é meu. Porque eu não posso dizer que ele é nosso. Eu não sei como é a tua vida. Eu não sei qual é o teu desejo. Eu posso dizer que ele é meu. E se você concordar, você vai dizer: é meu também, pastor. É meu também. Então é nosso. Mas ele é meu. É minha experiência. É meu Deus. Eu ponho ele no meu refúgio. É minha segurança. E eu quero estar perto dele. Não é Deus, anda comigo. Mas é Deus, eu ando contigo. Quero andar contigo. Eu quero estar perto do Senhor. Para quê? E ele vai dizer: para proclamar todas as suas obras. Ou seja, você é um instrumento e canal da graça de Deus. Deus quer te usar, meu irmão, para proclamar quem Ele é, o cuidado que Ele é. Quando você está desanimado, eu estou desanimado, a gente proclama muito fácil o nosso desânimo, né? Quando você olha para alguém desanimado, você sabe que ele está desanimado? Na maioria das vezes, semblante caído, né? Você vai falar uma voz meio quase saindo, né? Alguns disfarçam também. Você está proclamando. Quando Deus está na tua vida, as pessoas devem saber que Ele está na tua vida. Você é um instrumento de Deus, meu irmão. Não deixa o desânimo te paralisar, te desanimar. Quando alguém virar para você: você é crente? Ou alguém da igreja crente fala assim: não estou aguentando mais a nossa igreja. Vontade de abandonar a igreja? Você pega e fala assim: olha, essa vontade é do diabo. E também é da tua crise, a angústia da tua alma. Faz não. Olhe para Deus. Talvez você está olhando para o lugar errado, você está com vontade de abandonar. Olhe para Deus. Vamos fazer assim, apesar da igreja, nós vamos continuar na igreja. Não é deixar a igreja, mas apesar da igreja, ou seja, nós temos tudo para deixar a igreja, mas nós não vamos fazer, porque esse lugar é casa de Deus. Ele escolheu aqui. Quem reúne está aqui é para ser abençoado. Então, apesar desse lugar, de todos os seus defeitos, apesar de mim fazer parte dessa igreja, apesar de você fazer parte, com todos os nossos defeitos, nós ainda vamos continuar aqui. Porque aqui é a casa de Deus, é o lugar de Deus. Aqui você vai achar conselho, aqui você vai achar alguém que ora por você, aqui você vai achar alguém para te fortalecer, aqui você vai achar alguém que vai estar do teu lado quando você estiver no pior momento. Pode ser que a gente não fica 24 horas, não dá conta, mas você vai achar. Lá no mundo, você não vai achar. Você vai achar companheiros de aventura, companheiros de adrenalina, que no máximo vão bater a mão no seu ombro e vão dizer:
fica assim, não, a gente vai ser igreja. Mas aqui é a casa de Deus, e onde Deus se manifesta. Deus manifesta na nossa vida em Jesus Cristo, e Deus manifesta no seu povo reunido. Leia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que aonde o povo de Deus estava reunido, Deus se manifestava. Se tiver dois orando, Deus se manifesta. Mas Deus não vai manifestar no mundo. Ele manifesta naqueles que o buscam, naqueles que conhecem a sua glória. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por estarmos aqui na